Oi, oi, oi. Olá, olá. Vamos aguardar os colegas chegarem. Boa noite. Oi, Fernanda. Oi, Joana. Oi, Rafa. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar, que eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegando. Oba, tem gente animada para a live, assim que eu gosto. Olá. Espera só mais uns minutinhos, o pessoal chegando. Que hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Boa noite, Flávia. Espero que estejam todos animados. Minha gente, eu vou aproveitar só para quem não me conhece. Boa noite, Thaís. Vou me apresentar novamente. Meu nome é Samira, eu sou arquiteta aqui do Escritório Traço. A nossa atuação tem sido principalmente interiores e projetos arquitetônicos, de construção e reforma. O nosso escritório está fundado aqui na cidade de Alfenas, a nossa atuação principal. E hoje eu convidei a Jéssica para a gente bater um papo sobre a pandemia e a valorização do lar. É um assunto de extrema relevância e que todo mundo que está assistindo com certeza vai ter algo para contar para a gente também. Então, eu vou deixar a Jéssica se apresentar, né? E aí a gente começa a falar sobre o assunto. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Samira. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica Maciel, sou arquiteta aqui na cidade de Varginha. Sou sócia proprietária do escritório de arquitetura e engenharia civil. Eu formei aqui em Varginha mesmo, na cidade universitária do UNES. E aqui em Varginha é uma cidade que foca muito no estudo pela cidade universitária, também é uma cidade turística. Então, grande parte da população, dos moradores de Varginha, são de outra cidade. Então, é essa transição. São os moradores de Varginha mesmo. E quem veio estudar, tem muita gente que vem passear, mesmo na pandemia, pessoal às vezes passa por aqui. Bom, gente, a atuação profissional da Jéssica, ela tem a bagagem dela aí também, ela tem trabalhado bastante com interiores também, né, Jéssica? E a gente tem como se diz, a gente tem sentido uma mudança nos nossos projetos de um ano para cá, e a gente queria conversar um pouco com vocês a respeito dessa valorização do lar que ocorreu graças à pandemia. Então, nós vamos aqui, estamos abertos, é mais um bate-papo mesmo. A gente vai falar um pouco sobre os principais aspectos que nós, enquanto profissionais da área, notamos, né? E a gente reservou, mais para o finalzinho da live, uma série de dicas para o home office. Porque quem estiver em home office, faça favor de mandar um joinha para a gente, que eu quero saber quem também está trabalhando de home office, ou quem está numa jornada mesclada como a minha. Eu passo metade da minha jornada de trabalho em home office e metade no escritório mesmo. Quem tiver assim também, depois conta para a gente. Então, a gente reservou algumas dicas mais para o final da live para a gente ajudar vocês a melhorarem o home office de vocês, tá? Então, sobre essa valorização do lar, quais os ambientes que mais sofreram alterações ou quais os ambientes que mais foram valorizados mesmo, no sentido de você investir naquele ambiente graças à pandemia?
Então, ambiente número 1 é o famoso home office, tanto que tem se falado dele, né? E ele é o primeiro que vem à mente quando a gente fala do que mudou graças à pandemia. Então, o home office, muitas vezes, ele não vai ser um ambiente dedicado somente ao escritório. Muita gente adaptou uma mesa no quarto, muita gente ainda está trabalhando ali na mesa da sala de jantar, ou colocou uma mesa ali na sala de estar, enfim. Mas é um espaço que a gente sentiu que, além dele muitas vezes aparecer agora nos projetos arquitetônicos, né? Ele também nos projetos de interiores, às vezes aquele quarto que seria de visitas virou o quê? Home office. Então, em muitos projetos a gente sentiu essa mudança, né? Gostaria de falar alguma coisa, Jéssica? Sim, com certeza. E tanto interiores, né, que a gente trabalha bastante. Eu fui colega de pós-graduação da Samira, lá em Poços de Caldas, na PUC, e nós aprendemos durante a pós, né, metade da nossa pós-graduação foi em ensino remoto, nós aprendemos muitas questões sobre esse home office. Então, no final, as dicas vão ser preciosas, que nós vamos falar. Um ponto legal que a Jéssica levantou é que a gente fala muito em home office, muitas vezes a gente pensa na pessoa que trabalha de casa, mas a gente não pode esquecer da realidade de quem também está estudando de casa e as necessidades em termos de espaço, elas são bastante semelhantes àqueles que estão tendo que trabalhar de casa, né? Então, é legal pensar nisso. A gente fala muito em home office, às vezes vem só a jornada de trabalho em mente, mas tem a questão também dos estudos, que é bastante importante, né? Esse foi o ambiente número 1. O ambiente número 2, a gente sentiu muita demanda numa valorização do hall de entrada. O hall de entrada, muitas vezes, ele tem somente adornos, no máximo ali um chaveiro, um lugar para colocar chaves. Agora não. A Jéssica mesmo, ela me contou aqui sobre ajustes que foram feitos em casas que não tem o hall de entrada, né? Com certeza. Porque normalmente, também apartamentos, né? O lar, tanto a casa quanto o apartamento, são bem funcionais. Então, um buffet que fica na sala de jantar ou uma mesinha de apoio vira um suporte de álcool em gel, de máscara, um cantinho para guardar os sapatos com tapetinho para depois higienizá-los. Então, fica um espaço essencial nessa pandemia. E a gente até comentou numa reunião que eu tive com a Samira, a questão da influência oriental, que os japoneses, eles têm o costume de não entrar dentro de casa com os sapatos. Então, foi uma mudança na nossa cultura, totalmente. Por sermos um país tropical, né? A gente não tinha muito essa questão de dentro e fora, era tudo muito junto. Então, com a pandemia, nós tivemos esse costume, né? Esse cuidado, né? Entrar com sapatos. E a máscara do lado da porta já é para não esquecer, na hora de sair, levar a máscara. E é isso, é a mudança de hábitos mudando os espaços, né? Então, o hall de entrada que antes era muito... Tinha um aparador, alguma coisa ali só ornamentando, decorando, ele passou a ter uma função essencial nesses hábitos de limpeza mesmo, de higiene e cuidados ao entrar e sair de casa, né? O terceiro ambiente que a gente sentiu uma valorização muito grande, principalmente para quem mora em apartamento, é a varanda. A varanda virou esse espaço mesmo de ponte entre interno e externo, principalmente naqueles períodos que a gente precisou ficar mais tempo dentro de casa. Ela virou o que a gente tinha mais próximo de externo, é a varanda. Então, a gente sentiu muita gente pedindo para pensar melhor esse espaço, para ele se tornar um espaço mais apropriado, às vezes para leitura, para permanência mesmo, né? Ou quem tinha aquela varanda que quase... Voltou. Então, quem tinha, voltando aqui, recapitulando. Então, muitas vezes a varanda era um espaço que não tinha tanto valor, não era tão cuidado. Agora ele virou
um dos ambientes mais importantes do lar para ser realmente essa fuga do interno, esse contato com o exterior, né, Jéssica? Sim, com certeza, em momentos de lockdown, né, que até umas cidades estão sofrendo, né, novamente, e você não pode sair de casa, então a varanda ter a vista para o exterior da casa, do apartamento, foi muito importante. Igual você falou, um espaço para ler, um espaço para fazer exercício físico, né, ter aquela sensação de externo. Ou tem gente que adaptou para uma varanda gourmet, colocou uma churrasqueira, para curtir mais a casa, porque não está podendo ir em barzinho, restaurante normalmente, né? Então vira uma extensão da casa essencial. Para colocar uma hortinha, né? Horta vertical. Então o pessoal está aproveitando muito esse espaço para expandir mesmo, não ficar claustrofóbico. E a gente sabe que o contato com a questão do externo, no sentido de vegetação, tudo isso traz muito benefício para a gente, né? O contato com o verde. Eu quero ver, tenho certeza que tem muita gente aí que virou mãe de planta, com certeza, acabou, né, comprando bem mais plantinhas para poder dar uma vida para o ambiente, e com a varanda não é diferente. Ela tem essa coisa de poder se sentir um vento, ter a vista, né? Então, é um ambiente que foi valorizado com essa pandemia e provavelmente vai se manter valorizado por muito tempo, né? Com A, certeza. a Jéssica até comentou uma coisa, falou da varanda, às vezes, seu espaço de exercício. Esse espaço para exercício físico, ele virou realmente uma demanda, né? Então, muitas vezes vai ser a varanda, muitas vezes vai ser a sala de estar mesmo, mas aquela coisa de já planejar um cantinho ali para montar o seu espaço para fazer um yoga, para fazer um exercício, virou assim fundamental. Quanta gente não tinha a vida 100% ativa fisicamente, e aí precisou, em alguns períodos, parar com tudo. A academia fechou, talvez volte a fechar, né? Igual a Jéssica falou, em algumas cidades o pessoal está em lockdown novamente. Então, foi uma adaptação essa questão de já precisar desse espaço para poder fazer o exercício físico, para manter a mente sã, né? Então, reservar um espaço dentro de casa já para ter o seu ritual de atividade física, né? Sim, com certeza, uma sala de estar, uma sala de TV, você pode assistir as aulas online. Eu mesma, com a minha irmã, a gente adora ir na aula de fit dance, né, que é de dança. Mas quando teve o lockdown em Varginha, nós ficamos assistindo no canal do YouTube pela televisão e tentando dançar. Mas não é a mesma coisa, né? Mas a gente se virava com o que tinha. A adaptação é a palavra, né? E a gente falou Com muito certeza. disso, do adaptar os espaços, de valorizar os espaços que você já tem. Quem comentou aqui, acho que foi a Flávia, falou: tive que adaptar e fazer um cantinho de estudo para minha filha estudar no seu quarto. Então, a adaptação é bem a palavra mesmo, né? De você, aquilo que não era previsto, você acabou dando uma importância depois e comprou um móvel e deu o seu jeitinho, né? Porque a filha que ficava o dia todo na escola passou a estudar de casa, ao menos por algum período ela passou a ter essa realidade. Então, adaptação é a palavra-chave. Como que a gente pode ajudar? Adaptada de uma forma apropriada, porque muitas vezes você não vai saber direitinho o tipo de cadeira para comprar, para poder ficar adequado para o seu filho, para sua filha, ou para você mesmo, né? Quando vai olhar a escrivaninha que vai comprar, então a gente pode auxiliar nisso, nessa adaptação, né? Ocorreram muitas pequenas reformas, ou então compras de itens pontuais, então a gente pode auxiliar nisso, para que seja uma compra certeira, para que você não corra o risco de fazer essa compra e depois não funcionar como deveria. Sim, a ergonomia é essencial, porque às vezes você está com uma dor nas costas, por quê? A cadeira está incorreta, a altura do monitor, da mesa, da bancada, disso tudo. Então, adaptar de uma forma mais eficaz possível, né? Então, a arquitetura colabora muito na melhor escolha. Sim. E aí a gente falou muito disso, de adaptação, de poder valorizar os ambientes, mas
o aumento da permanência em casa, muitas vezes, pode revelar questões que não tem como serem corrigidas. Às vezes você vai sentir falta de espaço na sua cozinha, porque você não cozinhava antes, passou a cozinhar. E aí, dificilmente você vai conseguir corrigir morando na mesma casa. Então, uma coisa que a gente sentiu uma mudança grande é nisso. Teve muita gente mudando de casa graças à pandemia, né? Sim. Então, a Jéssica pode até contar um pouquinho aí sobre alguns clientes que procuraram ela graças a isso. Sim, com certeza. Tem gente que vai aumentar a família, né? Um casal está grávido, né? Então, precisa de uma casa maior. Tem gente que viajava muito, então uma casa pequena e funcional era ótima, mas agora, com a pandemia, viu a necessidade de valorizar mais o lar, né, por completo, aumentar a casa, ou ampliar, ou se mudar para uma casa maior, porque só aquele espaço não era o suficiente. A família toda reunida, né? Às vezes é difícil até para trabalhar, né? Ter um ambiente separado, às vezes não é possível, dependendo do tamanho da casa. Então, muitos clientes procuraram, até para eu, como arquiteta, auxiliar na melhor casa. Porque às vezes você vai comprar uma casa, quer fazer uma reforma ou outra, mas é possível? Às vezes não é possível, né? Dependendo da casa que você escolher. Então, esse é um dos papéis dos arquitetos, né? Ajudar, né, a avaliar se a estrutura dá para aumentar, dá para reformar alguma coisa. Senão você vai entrar e morar, não pode fazer nada. E às vezes umas casas são mais antigas, então tudo isso a gente pode avaliar, né? E auxiliar os nossos clientes. Essa compra adequada, né? Porque aí a gente falou de um aspecto, né? Que é daquela mudança com mais urgência, que geralmente o cliente vai procurar um imóvel pronto. Então a gente pode. A Jéssica deve ter também, o nosso escritório, a gente tem um valor por hora de consultoria, então você pode usar esse horário, né, que a gente disponibiliza para ajudar na escolha da casa certa. É uma das opções do nosso trabalho, né? E também aquelas pessoas que já não têm tanta urgência, mas já sentiram essa demanda, elas vão investir no quê? Numa compra de terreno, no projeto arquitetônico. Então, essa questão da realidade, assim, do lar mesmo, né? De sentir que aquele lar não está atingindo mais as suas necessidades, muitas vezes ele não vai ter aquele nível de urgência, e aí entra a hora do planejamento, aí entra a hora de investir, né? A gente pode auxiliar já na procura do terreno certo, né, Jéssica? Com certeza. Nós podemos auxiliar a questão. Tem gente que quer por exemplo, Varginha é muito difícil, um terreno plano, assim, a casa térrea sem 2 pavimentos, é muito difícil. Mas às vezes a pessoa sonha com uma casa mais alta, então procura um terreno com aclividade ou declividade. Então, tudo a gente tem que ver, até na procura do terreno, um programa de necessidades do cliente. Ele quer uma garagem de subsolo, ou ele quer a garagem na frente, a área social no térreo e os quartos em cima. Então, tudo um arquiteto ele pode auxiliar, tanto na escolha do terreno. E também um ponto que você falou sobre a compra da casa, alguns clientes, eles nos procuram no escritório porque a casa nem está regularizada, a que eles querem comprar. Então, a gente pode regularizar antes, ajudar nessa regularização, para depois o cliente conseguir financiar e comprar essa casa. Então, um ponto também que eu acabei lembrando quando você comentou. É verdade, a regularização, ela é muito importante nesse processo de compra. E a gente sabe que ainda é a realidade de muita construção ser feita sem projeto. Então, tem essa possibilidade real de você que tem interesse numa casa e ela ainda não está regularizada. Então, a gente entra aí também. Não diz Sim, que às vezes a pessoa... atuação é bem vasta, bem ampla. A gente Sim, pode porque o brasileiro pensa assim, eu vou dar um jeitinho, vou cobrir aqui, depois eu regularizo, resolvo com a prefeitura. Não é bem assim, tem a taxa de ocupação, você não pode cobrir o teu terreno inteiro, você tem que ter uma área permeável, sem cobertura, para a casa funcionar, na verdade. Você cobrir inteiro, você vai...
Pode falar. Você vai fugir da chuva se você ter muita cobertura, mas você não vai ter ventilação, não vai ter iluminação natural. Na pandemia a gente viu como que é importante, né? Aí uma boa iluminação na casa, casa arejada, a gente não se sentir sufocado dentro de casa, né? Para um lar ser acolhedor mesmo. Né? Agora, a gente sentiu na pele o quão importante é o comportamento ambiental da edificação, o nosso conforto, né? Conforto térmico, conforto acústico. Quando a gente fala em home office, né? Às vezes você não tem o isolamento que você precisaria ter na sua casa, você tem um vizinho que toca guitarra o dia inteiro, então, é assim, a gente E você nem via, né? A gente sentiu na pele a importância do comportamento ambiental da edificação ser eficiente, dele ser confortável a nível térmico, a nível acústico. A iluminação natural, gente, ela é fundamental para. Quando a gente fala assim, toma vitamina D, você não pode sair para a rua, você vai deitar na sua sala se pegar o sol lá. Então a gente sentiu, estamos ainda, né, sentindo na pele a importância dos ambientes bem planejados. Sim, até para a gente tirar uma foto bonita, a iluminação natural colabora muito, porque você consegue sentir até melhor no ambiente quando ele está bem iluminado. É muito importante. Até para enxergar mesmo. Eu uso óculos, então quando o ambiente está mais clarinho, mais iluminado, é bem melhor. A gente funciona muito melhor, né? Sem dúvidas. Então, tudo isso que a gente está elencando, olha, a gente pode auxiliar na melhora do celular, né, na questão de adequar e encontrar a melhor forma dentro de um ambiente. Tal ambiente vai incidir sol direto em determinado horário da tarde, vai te impedir de trabalhar naquele lugar com a janela aberta, talvez não seja a melhor posição para aquela escrivaninha. Estou dando um exemplo. Então, no planejamento, se for o caso de escolher um terreno, um projeto, a gente já vai estudar. Se o cliente vier até nós sem um terreno comprado, quiser a nossa opinião para a compra do terreno, a gente já pode fazer um estudo de insolação solar para ter uma ideia de como que vou pôr essa fachada principal aqui a oeste, é onde eu queria colocar meu quarto por conta da vista. Talvez não seja o melhor terreno, talvez tenha um outro que funcione melhor. Então, a gente pode auxiliar desde o terreno até no processo de projeto e na reforma. A reforma também é uma procura que a gente sentiu que aumentou demais, porque nem todo mundo vai ter esse tempo, a disponibilidade ou o dinheiro mesmo para fazer uma outra casa ou para comprar uma outra casa. Então, a gente faz reformas para poder melhorar o nosso lar, né? Porque aumentando o tempo no lar, a gente quer se sentir confortável dentro dele, né? Então, dá para a gente auxiliar de diversas formas. E como a gente está vendo, tem algumas mudanças que a gente está percebendo que elas estão indo para além da pandemia. Mesmo cessando tudo, tem certas coisas que provavelmente vão ficar. Uma delas é o home office. Muitas empresas estão adotando isso de uma forma assim, mais ampla, no quadro de funcionários. Como diz, uma parte do quadro de funcionários já se mantém trabalhando online, porque tem benefícios para uma boa parte das empresas. Ele não precisa pagar, muitas vezes, auxílio transporte. O tempo que o funcionário levaria para ir de casa até o trabalho, do trabalho para casa, ele não vai demandar esse tempo, mas ele pode produzir nesse tempo. Então, tem certas situações que têm uma tendência a serem permanentes, né, Jéssica? Com certeza. E a gente poder adaptar, né? Às vezes a reforma, o cliente nem vai gastar tanto, mas tem um termo na arquitetura que a gente usa, revitalização. Então, deixar esteticamente melhor, mais funcional, gastando pouco. E um papel muito importante do arquiteto, que nós podemos auxiliar os clientes, é a questão de reformar em etapas. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você vê o que é o mais essencial, depois mês que vem. Outra coisa essencial, daqui 6 meses. É o planejamento de curto, médio e longo prazo. Sim. E a Maísa, eu vi ela comentando que ela gosta de ambientes grandes. Nós podemos avaliar qual parede nós podemos destruir para conectar um ambiente ao outro, né? O meu pai até me xinga, ele é engenheiro civil, né? Eu adoro quebra-quebra, adoro deixar tudo integrado. Aí nós podemos avaliar
qual a parede nós podemos demolir para conectar um ambiente ao outro, para deixar a casa mais arejada às vezes. São 2 ambientes escuros, um ambiente pode ajudar na iluminação do outro. Então, a reforma, a ampliação, colabora muito. Aí nós podemos avaliar a casa de vocês e auxiliar com isso. A reforma ela tem um potencial enorme, né? E como a Jéssica comentou, vamos dizer assim, nem a gente muitas vezes faz tudo de uma vez. Eu estou aqui no meu home office agora, às vezes tem uma parede, 2 paredes, sem nada. Porque eu sou uma dessas pessoas que sentiu necessidade e mudou de casa durante a pandemia. Então, eu ainda estou no processo de adequar essa casa às minhas necessidades. Então, se até a gente faz as coisas em etapas, por que a gente vai exigir ou vai querer que o cliente faça tudo de uma vez? Não é, nem sempre esse é o caso, né? Então, o importante é ter um planejamento, né? O importante é contar com a gente para fazer o projeto, a consultoria, se planejar antes de sair tomando essas decisões, assim, de compras, né? Porque muitas vezes, se você sair comprando todos os móveis antes do planejamento, pode ser que eles não vão ficar adequados ao ambiente. É uma possibilidade. Então, por isso que é importante o planejamento anteceder essa etapa de compra mesmo, da transformação em si. Porque a gente sabe, uma vez que você começou, já comprou os móveis ou começou a quebrar a parede, aí não tem volta, né, Jéssica? Sim, com certeza a parte hidráulica, que é um ponto importante, assim. Às vezes a pessoa vai quebrando tudo, não sabe se vai furar um cano, né? Então, tudo a gente pode auxiliar nessa reforma. E a planta layout também serve para isso, né? A gente conseguir planejar. Um sofá, por exemplo, a pessoa acha um sofá maravilhoso na internet ou na loja, mas vai caber no teu ambiente? Um painel de TV? Então, tudo a gente pode auxiliar. E fazer os planejados, são famosos, né? Que a arquiteta adora fazer um design diferenciado, né? Então, nós podemos... Eu brinco com os meus clientes. É muito mais tranquilo você mudar num projeto, no papel, do que na hora da obra. Então, tendo um profissional te auxiliando, você vai ficar tranquilo, porque ele tem o conhecimento, ele vai atender as suas necessidades e fazer de uma forma eficaz. Sem dúvida. Gente, quem quiser mandar perguntas, fique à vontade, tem o íconezinho de perguntas, ou se quiser mandar aqui pelo chat também, a gente dá uma olhada. A Jennifer que falou aqui do ambiente bem iluminado é essencial. A gente não poderia concordar mais, né? Com certeza. A Viviane comentou do planejamento. O planejamento é realmente muito importante. Ele é realmente muito importante em vários setores, né? E a nossa atuação, uma boa parte ela é planejamento, uma outra parte é acompanhamento. Mas a maior parte do nosso trabalho, eu acho que a gente pode dizer que é planejamento, né, Jéssica? Que no planejamento você modifica, você ajusta ao seu gosto, depois que começou a executar e tudo pesa mais, tudo fica mais caro no final das contas, e muitas vezes, às vezes é irreversível, dependendo da questão, né, Jéssica, às vezes não tem jeito, então o melhor é se planejar de uma forma adequada, sempre vale a pena esse tempo de planejamento, né? Sim, com certeza. Então, acho que podemos ir para as dicas para home office. O primeiro item que a gente elencou aqui foi iluminação. Por quê? Principalmente quem adaptou, às vezes, um espaço numa sala de TV, uma sala de estar. É muito comum esses ambientes não terem a iluminação muito apropriada para trabalho, para estudo, porque ele não foi projetado, ele não foi planejado para isso. Então, um dos itens que a gente recomenda, verificar se essa iluminação realmente é confortável no seu plano de trabalho, né, na mesa, se ela é suficiente. Muitas vezes, se ela não for, o seu cansaço já vai te dar um sinal disso. Porque o nosso olho fica tentando compensar. Se ele não tem iluminação suficiente e você fixa na tela do computador, seu olho tenta compensar. No final do dia, você já está exausto. Você está com a vista cansada, você começa a apresentar dores nos olhos, às vezes, dependendo do nível, né, de falta de iluminação.
Então, um dos sinais é do seu corpo mesmo. Você vai conseguir ir percebendo que a iluminação não é o suficiente, dependendo do seu cansaço no final do dia. Às vezes o dia foi tranquilo, mas fisicamente você já dá um sinal de cansaço. Às vezes é a sua visão que trabalhou demais, se esforçou demais. Então, uma das estratégias que a gente tem é apostar em luminárias de mesa. Você tendo a luminária adequada é uma das estratégias mais simples de adaptação. O ideal, de repente, é fazer ajustes na iluminação do ambiente mesmo, né, Jéssica? Sim, com certeza, porque um engenheiro, ele projeta, por exemplo, um ambiente com uma iluminação central lá no meio do teto, que às vezes ilumina o pé da cama, né? O meio do chão, né? Então, quando um arquiteto tem a oportunidade de fazer um luminotécnico, ele coloca spots, coloca trilhos e pendentes, tudo isso auxilia muito, arandelos, auxilia na iluminação geral do ambiente e focal também. E você pode acender uma, pode acender a outra. Se esse ambiente não é só para estudo ou trabalho, de home office, você pode usar ele de várias formas. Então, tantas luminárias de mesa auxiliam muito, né? Aquelas luminárias de escrivaninha que antigamente falava, né? O abajur. Então, auxilia muito. Igual você falou, a vista cansada, né? Porque às vezes a gente está fisicamente descansado, mas a cabeça, né, os olhos estão totalmente cansados. Porque hoje em dia, com a pandemia, é tudo muito virtual, né? Quando a gente não pode sair de casa, a gente fica assistindo na TV, assistindo no YouTube, no Instagram mesmo, né? Uhum. Quem vive sem Instagram, né? Eu muito mesmo tempo. acordo, eu gosto de ver todos os stories. Eu sou uma das pessoas que trocou a lente do óculos para a lente que tem proteção para o tempo de tela. E Sim, aumentou demais, já era grande, aumentou ainda mais, porque o entretenimento ficou ali, o trabalho ficou ali. Quer conhecer pessoas? É ali também. Então, a gente vai se ajustando, né? uhum. Deixa eu ler aqui o comentário da Flávia. Ó. A pandemia veio trazer essa mudança em nossa vida, prestar mais atenção em nossa casa. Veio despertar em nós o quanto é importante ter uma casa aconchegante e um lugar de paz. Verdade, Flávia. Com certeza. Realmente, ele trouxe valorização do lar, né? Às vezes é um espaço que ficou tão negligenciado, porque a gente passava uma parte enorme do nosso dia na rua, agora a gente passa uma parte enorme do nosso dia em casa. Então, para dar o devido valor. E é aquela coisa, o lar aconchegante, ele reflete na gente, no nosso bem-estar. A gente percebeu isso, né? O que a gente investe no lar dá retorno pra gente, né? Então, Com o que certeza. a gente busca, o primeiro item que a gente pensou aqui foi a iluminação, né? E a gente até agora a gente falou da iluminação artificial. Mas se a gente tiver uma iluminação natural adequada, é melhor ainda, porque nem sempre, a maior parte das pessoas, eu acredito, a jornada de trabalho fica mais durante o dia do que à noite. Então essa iluminação artificial é mais para compensar mesmo, mas o ideal é que você consiga montar o seu espaço de trabalho em um lugar que tem uma iluminação natural bem bacana, né? E tomar esse cuidado, às vezes, de não posicionar a sua mesa num ambiente que tem uma incidência de luz solar direta em cima dele, porque tende a gerar ofuscamento também. A gente, como se diz, a luz de menos gera desconforto, a luz de mais também. Então a gente tem que tomar com certeza. certos cuidados, né? E esse senso a luz natural influi muito no nosso senso de tempo, né? Na nossa, como diz, na nossa biologia, a gente sente bem, assim, no organismo, se já está meio-dia, pela quantidade de luz solar, a gente são informações que a gente vai assimilando, mesmo sem prestar muita atenção. Então, é legal ter esse contato, ser um ambiente que tenha contato com a luz natural. Sim, e o pôr do sol, né? A falta de luz dá a sensação de descanso, que é o fim do dia. E às vezes, se um ambiente não tem essa luz natural, você pensa que, eu não estou motivada, por que será? E é uma luz natural, uma iluminação boa para te deixar, né, energizado e concentrado. E a Ashley fez um comentário também, que fala sobre trabalhar em ambiente que você não consegue ver a luz do dia ou identificar os períodos manhã, tarde e noite, acaba sendo sufocante, realmente. Olha só.
E ela comentou bem disso que a gente acabou de falar. Então, faz todo sentido. O contato com a luz natural, além dos benefícios que a gente sabe em relação à saúde, né? Que a gente precisa realmente desse contato, fisiologicamente falando, tem a sensação de conforto. Então, o ideal é conseguir montar esse espaço de trabalho em um ambiente que você tenha esse contato com a luz natural, que não seja um ambiente com penumbra, né? Que seja bem iluminado. Sim, e até a parte que nós trabalhamos de layout, ele pode auxiliar na reorganização do ambiente. Às vezes a bancada de estudo está de costas, né, para uma porta de varanda ou para uma janela, nós podemos reorganizar, aproveitar mesmo a luz para auxiliar no trabalho. Sim, é um dos itens, né, que a gente consegue auxiliar. Às vezes é o espaço seu que já está montado, uma reorganização já vai melhorar bastante o funcionamento, né, em relação à iluminação. Um outro aspecto que a gente achou muito importante, ele também tem a ver com o conforto, que é a questão do controle de ruídos. Então, muitas vezes você não vai ter a alternativa de controlar o ruído imediato da rua, por exemplo. Você mora em apartamento, você não vai conseguir controlar o ruído imediato do seu vizinho de cima. Mas tem algumas estratégias, né, Jéssica, que a gente estava comentando, que conseguem absorver esse som e aumentar o seu conforto, né? Sim, com certeza. Quando nós usamos adornos, né, algum item de decoração, por exemplo, um tapete, ele só não é bonito, ele auxilia no ruído, auxilia não dar eco no ambiente, uma cortina auxilia também. Então, o tecido, ele ajuda muito nesse controle do ruído, que também ajuda no conforto, né, acústico. Tanto você dentro do ambiente não atrapalhar o exterior e o exterior não te atrapalhar. Sim. Então, sem contar propriamente, por exemplo, muitas vezes você não vai conseguir fazer mudanças tão profundas, né, de acústica para poder ter esse isolamento. Então, são recursos que já conseguem amenizar bem essa questão de ruídos, né? Além de ser confortável, vai ter gente que vai falar assim, eu gosto de trabalhar descalço porque eu tô com o pé no tapete, olha que delícia. Então, assim, né, visualmente fica agradável muitas vezes, né? Às vezes não é um tapete tão bonito como a Jéssica falou, mas às vezes é um sistema de cortinas, dependendo do tipo de cortina que você vai usar, ela vai te auxiliar tanto no controle de luminosidade quanto no controle de ruído, pelo caráter de absorção, né? Então, são alternativas, né, que vão enriquecer no ambiente e vão gerar conforto ao mesmo tempo. Nem sempre só o que é bonito é só bonito. Muitas vezes e a gente sempre espera que ele tenha uma funcionalidade bacana também. Sim, e também pensando numa reforma, se você quiser mudar mesmo a estrutura, né, o piso. Talvez um porcelanato, um piso cerâmico, ele seja mais frio, não ajude tanto no acústico. Mas um piso vinílico, né? Então, o vinílico ajuda muito na parte de isolamento acústico. Tanto o salto, né, que você falou, o tec-tec do salto. Quem mora em apartamento ajuda no vizinho de baixo a ficar disputando e também no conforto térmico. Eu tô aqui no risco também. Vocês ouvirem alguma coisa da rua, porque a rua é um pouco movimentada. Então, vocês vão vendo que do que a gente está falando é a minha realidade também, né? Sim. E a Flávia deixou um comentário também. Diga. Você quer ler? Pode ler. Como vocês falaram no início, moro em Poços de Caldas, onde nós fizemos a pós, em apartamento perto de uma mata. Aproveitei para colocar flores e uma cadeira de balanço nas sacadas, para aproveitar esse espaço. Olha que delícia, na frente da mata. Nossa, Flávia, isso é muito sortuda por ter essa paisagem, né? E, Poços de Caldas é lindo, né? Nossa, uma cidade que cada lugar dá vontade de tirar foto. Eles aproveitam mesmo o turismo lá, né? Eu sou apaixonada por Poços e uma coisa que ela falou muito interessante é a questão da vista. A vista passou a influenciar muito em escolha de terreno, em escolha de apartamento, porque se você se vê numa situação de um possível lockdown, a sua vista é o seu contato com a rua, né?
Então, se você tem uma vista agradável, que dá contato com a natureza, meu Deus, é muito bom. É muito relaxante. Então, é um aspecto que influenciou também. Antes, né, como se diz, a vista para uma mata agora acabou virando um tipo de terreno que tem a sua valorização também. Né? Sim, fazer uma brincadeirinha aqui. Sem contar que as matas, elas auxiliam na absorção de ruído também. Sim, nossa, com certeza. Tanto acústico, térmico também, né? A casa da Flávia deve ser fresquinha, porque a ventilação natural, né, deve ser muito refrescante. E fazendo uma brincadeirinha, a Viviane é agrônoma, a gente acabou de falar de vegetação. Ela fez um comentário, ela falou, essa questão de ruído é muito interessante, pois muitas das vezes precisamos de concentração. E mitigar a interferência de sons externos é muito bom, com certeza. Sim. Questões de ergonomia foi o terceiro ponto que a gente levantou. E, nossa, dá para falar muito sobre isso, mas de um modo geral, toma muito cuidado com o tipo de cadeira que você está usando. A minha aqui é uma cadeira improvisada. A minha ideia é trocar para uma mais apropriada. Uma que tenha altura regulável, que você consiga ajustar o encosto da sua coluna. Porque no começo da pandemia, eu ficava naquela, alternava, sentava, começava a doer as costas, trabalhava deitada, que é péssimo. Punha só aquela mesa de notebook, assim, apoiando. Então, vai ter muita gente que vai se identificar. Mas o ideal é invista numa cadeira boa de trabalho, que tenha altura regulável. Porque a realidade é que o ser humano tem diversas formas. Então, vai ter gente bem mais alta, bem mais baixa. Se pegar uma cadeira padrão de cozinha, provavelmente, em algum momento, pelo grande tempo de exposição, vai sentir uma certa dor na coluna, né? Sim, com certeza. Então, escolher trabalhar com... Tem marcas apropriadas mesmo, né? Que atendem às normas de trabalho. Então, se puder investir numa boa cadeira de trabalho, vale muito a pena. Com certeza. Né? Porque a às altura... vezes... Pode falar, perdão. Isso mesmo, a altura, né? Às vezes a bancada que você vai trabalhar, ela é improvisada, ela não é uma bancada de uma altura correta. Então, a cadeira ser regulável é muito bom. Porque assim você consegue controlar a altura para você não ficar nem corcunda, nem olhando para cima, né? É muito importante mesmo. Altura de monitor, então quem trabalha com notebook, se tiver como usar um teclado apoiado e poder ajustar a altura do notebook, né? Principalmente pessoas mais altas, né? Elas vão precisar desse suporte mesmo, vai conseguir trabalhar bem na linha do olho. O ideal é que você fique confortável e o seu olho consiga acompanhar bem a tela, que ele nem fique muito acima e nem muito abaixo. Às vezes a pessoa mais baixinha consegue trabalhar bem, tipo eu, com o notebook apoiado na mesa, não por padrão. Mas uma pessoa mais alta, o ideal é levantar um pouco, ter um suporte para o notebook, trabalhar com um teclado separado. E a gente sabe que tem acessórios também, né? Aí já entra em um detalhe menos estrutural, assim, tem menos a ver com mobiliário, mas às vezes o suporte para a mão, mousepad, um modelo de mouse mais adequado. Mas tomar bastante cuidado e ficar bem atento a esses sinais que o seu organismo vai mostrando com o tempo. Muitas vezes a sua dor ela pode ter bastante relação com a sua postura, com o móvel que você está usando, com o tipo de computador, com o mouse. Então, perceber bastante isso, porque não é o ambiente que foi planejado inicialmente para isso. Quando a gente fala de adaptação, você tem que ficar atento e fazer os melhores ajustes. Com certeza, o pessoal comentando aqui. A Jane. Aí a Flávia comentando, conta gente, muito. essa é uma maravilha. Falou, sou abençoada, pois tem mina de água que desce nessa mata. Imagina. Você tem um barulhinho de água. Oi. A Sara é fisioterapeuta, ela falou assim, importante o apoio lombar. Então, lembra do que eu falei de investir numa boa cadeira? A Jane também, ó. A postura conta muito, tem que estar confortável e sem risco para a coluna. Gente, faz muito sentido. Com certeza.
É muito Aquelas importante cadeiras de valorizar. gamer também, né? Que é bem reforçado, mas aí é um investimento, né? Porque é o olho da cara. Mas a gente vai trabalhando para isso, né? Para ficar mais confortável, trabalhar bem melhor. É o que você falou, é investimento mesmo. A gente sabe que muitos desses mobiliários que são adequados, eles não são os mais baratos do mercado, mas é em termos de investimento mesmo. Porque se você passava o seu dia lá com a cadeira do escritório, que devia ser apropriada, se não era outro problema, mas devia ser apropriada, então a ideia é que você passe a trabalhar numa cadeira que seja apropriada também, que você seja bastante confortável. Porque não é igual escola, que as cadeiras eram todas padrões, a sua coluna era bem nova. Então, e que você ficava debruçado na mesa, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Com Então, a certeza. ergonomia é a palavra, é um dos itens que é muito importante de se tomar cuidado no home office. Um outro é uma dica que tem a ver não tanto com a arquitetura propriamente, mas a ver com hábito e influir na arquitetura, que é a questão de estabelecer um ritual de trabalho, especialmente para as pessoas que não conseguem ter um espaço separado para home office e estão adaptando mesmo uma mesa que já usava para refeições, alguma coisa desse tipo. Se você não consegue adaptar, então conseguir estabelecer um ritual de trabalho para gerar aquela uma rotina mesmo para te ajudar a entrar nesse ritmo. Porque ter um espaço auxilia muito, mas ter um ritual já ajuda também. Por exemplo, eu sou a pessoa que vou funcionar melhor trocando de roupa, me arrumando como se fosse sair para a rua, do que se eu acordar e for trabalhar de pijama. Uhum. Então, eu acho que pode ser algo que funcione bem para outras pessoas também. Porque estando em casa, às vezes você fica de pijama e aí fala assim, agora eu posso descansar 5 minutinhos, mas, enfim, pode impactar bastante no seu rendimento. Então, é algo que eu considero importante, principalmente para quem não conseguir separar um espaço para home office. Com certeza. Ter uma rotina, né? Realmente é muito importante delimitar os horários, porque eu mesmo, assim, eu gosto muito de organização. O reality show que eu assisto na Netflix é tudo de organização. Então, às vezes, a gente fica postergando. Deixa eu organizar isso daqui para depois eu trabalhar. Mas a gente tem que focar mesmo, ter um ambiente, fechar a porta e trabalhar, porque senão tem vários estímulos externos que pode tirar o seu foco, né? Mas é muito importante esse ambiente, né? Tem muitas chances de distrações. Um outro item que eu levantei, que a gente sabe que isso tem impacto no espaço de trabalho e em casa pode ter também, que é você decorar, ornamentar o seu ambiente para gerar identificação. A gente via muito isso nas empresas, às vezes levava um chaveiro, um porta-caneta do seu time, uma foto da sua família. Isso gera identificação com o espaço de trabalho. Eu sei que a gente está falando de dentro da sua casa, mas ainda assim, se você pegou um canto ali, uma sala que não tinha uso ou que era quarto de hóspedes, você deve investir um pouquinho em detalhes de ornamentação, de decoração, para gerar identificação com o espaço. Isso auxilia muito na jornada de trabalho, no foco. Sim, uma sensação de pertencimento mesmo, né? E a arquitetura é muito isso, né? A gente pegar a personalidade do cliente em pequenos detalhes, colocar a personalidade dele em adornos, né? Às vezes, no papel de parede, se você quiser fazer, né, um investimento. Então, deixar mais aconchegante, né? Para o bem-estar. Porque trabalhar num lugar esteticamente bonito, né? E acolhedor, se você pode investir, é muito interessante. Ou às vezes um enfeitinho mesmo que você gosta, você tira do teu quarto e coloca no ambiente de trabalho, no escritório. Isso é muito importante. Sem dúvidas. E o último item que eu quis elencar, e a gente já falou de outras formas, é sobre as plantas. As plantas humanizam os espaços, as plantas deixam os espaços mais confortáveis.
Então, se puder ter uma plantinha, um vasinho na sua mesa, uma planta num canto do seu escritório, ela com certeza vai ter um impacto positivo no espaço. Então, Com certeza. quem é mãe de planta já vai se identificar aí, já provavelmente não precisava nem dessa dica, que já deve ter várias espalhadas pelo home office, mas quem não tiver, pensar nessa possibilidade de ter uma plantinha ali, porque faz muita diferença. Sim, eu tinha 3 filhinhos, só que uma morreu. Mas é muito bom, gente. Dá uma alegria no ambiente. Olha que bonitinha. Faz uns cabelinhos. É linda. Mas é muito interessante. Essas duas que eu tenho, principalmente, tem que aguar uma vez na semana. Não dá trabalho, assim. Então, a gente que tem a rotina corrida, ou arruma suculentas, né, uns cactos aí, só para deixar, né, um pouco do verde entrar dentro do ambiente. É muito importante. Literalmente dá uma vida, né, para o espaço. Eu também sou muito fã de plantinha. Gente, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, a Jane comentou aqui, amo decoração, temos que ficar com objetos pessoais para ficarmos mais à vontade. Sim, faz muito sentido. Gera a identificação no espaço, né? Quando você põe um pouquinho de seu ali, do que é o seu gosto, gera uma identificação maior com o espaço. E quando a gente se sente mais pertencente, tudo tende a fluir melhor, né? Com certeza. Gente, eu vou. Se tiverem mais alguma pergunta, mandem agora, que eu estou para encerrar a live, que logo, logo completa 1 hora e eu quero deixá-la salva no feed. No geral, Sim, tem um pessoal que. Pode falar, perdão. Tem pessoal que ia ter aula, que ia dar aula e assistir a aula e não pôde participar, vai ficar salvo no IGTV, é muito bom, que a gente pode compartilhar com o pessoal. Agradecer muito quem ficou aí com a gente, principalmente quem tirou um tempinho aí, né? Esse horário que a gente pegou, muitas vezes tem gente que acabou de chegar do trabalho, então obrigada por comentarem, por assistirem. A gente quer sempre voltar com temas relacionados à arquitetura, né? Porque muitas vezes acha que a arquitetura está tão distante e ela está muito presente no nosso dia a dia. É isso que a gente quer desmistificar e trazer para vocês. Tá bom? Sim, com certeza, pessoal. Foi muito bom participar, Samira. Muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Obrigada a você pela participação, foi ótimo, viu? Obrigada aos colegas arquitetos, que eu vi que tem colegas arquitetos também assistindo a gente, né? Sim. Muito obrigada a todos. A Tereza Guida acabou de comentar. Obrigada pela participação, Tereza. Ótimo. Ashley. Muito obrigada, gente. A gente se vê numa próxima. Vou deixar salvo aqui. Vou marcar o perfil da Maciel, né? Que aí ela consegue compartilhar lá também. E precisando da gente, estamos aqui para esclarecer dúvidas, para agendar uma consultoria, para fazer um projeto, para conversar. Então aí, tá bom? Sim, gente. Muito obrigada. Pode contar com a gente. Boa noite a todos. Beijo.